Cadê? Só tá rodando, não tá gravando ainda. Pronto, foi. Então, gente, estão vendo minha tela já? Sim, professor. Ah, não tá muito. Alguém mandou mensagem. Ah, tá. Então, vamos lá. Ó, a aula passada não foi muito das melhores, né? Porque vocês sofreram um pouco, o assunto foi bem puxadinho. Hoje é bem mais light, hoje é Bernoulli. Você já viu em Física 2? Ninguém responde, então não viram. Esse assunto é bem mais simples. Oi? A gente viu com o Claudinei esse. Então, física. Então, ao contrário da aula passada, esse assunto é bem mais simples, bem mais prático e rápido. Não precisa pensar tanto. Então, vamos lá. A gente vai ver hoje a equação de Bernoulli e suas aplicações. O que é a equação de Bernoulli? É uma relação aproximada entre pressão, velocidade e elevação e é válida em regiões de escoamento incompressível e regime permanente. Então, a equação de Bernoulli ela só pode ser aplicada nesses dois casos, se a gente tem um escoamento incompressível. O que é esse escoamento incompressível que eu perguntou da aula? Como que é, professora? O que é o escoamento incompressível? Que eu pergunto todas as aulas. Sim, incompressível. Não varia. Isso, As propriedades não variam conforme a posição. E regime permanente, que não varia com... Regime permanente, gente, não varia com o quê? Com o tempo. Com o tempo, certo? Então, a equação de Bernoulli, ela só é válida quando o escoamento é incompressível e a gente está trabalhando em regime permanente. Escoamento incompressível, propriedades não variam com a posição. Regime permanente, o escoamento não varia com o tempo, certo? E a equação de Bernoulli, ela também só é válida quando as forças de atrito são desprezíveis, certo? Apesar de simples, é uma ferramenta muito útil na mecânica dos fluidos. A equação de Bernoulli, como eu falei, ela é deduzida supondo o escoamento incompressível e, portanto, ela não deve ser usada para escoamentos com efeitos de compressibilidade significativos. Ou seja, não se pode usar a equação de Bernoulli no escoamento compressível, apenas incompressível. Então, aqui a gente tem a... Cadê minha setinha? Ah, tô aqui. Aqui a gente tem a equação de Bernoulli. P sobre ρ, certo? Pressão vezes massa específica, mais velocidade ao quadrado sobre 2, mais Gz ou GH, é igual a uma constante. Então, em qualquer ponto que você pegar do escoamento, essa soma aqui vai dar o mesmo valor, certo? Então, se essa soma aqui está tendo escoamento aqui. Nesse ponto aqui, a soma deu 5. Certo? A soma disso aqui tudo deu 5. Se eu pegar outro ponto aqui, essa soma vai continuar dando 5, certo? Isso que a equação de Bernoulli fala. Então, essa equação de Bernoulli, ela também pode ser escrita entre dois pontos na mesma linha. Como aqui é 5 e aqui também é 5, a gente simplesmente pode igualar a pressão do ponto 1 com a densidade do ponto 1 mais a velocidade do ponto 1 sobre 2, mais G vezes a altura do ponto 1, igual a pressão do ponto 2 sobre ρ mais V do ponto 2 ao quadrado sobre 2 mais G Z2, certo? Então, a gente pode utilizar essa equação de Bernoulli em dois pontos, e a aplicação dela, na maioria dos casos, é utilizando ela entre dois pontos. Ela é equivalente a quê? A conservação de energia mecânica de um sólido. Lembram que a gente
faz energia mecânica, vocês devem ter visto em física, energia mecânica 1. Nossa, igual. Sou um desastre copiando aqui. Energia mecânica 2. Certo? E essa energia mecânica era a soma da energia cinética com a energia potencial. Só que no escoamento a gente tem além... Cadê minha seta? Além da cinética e da potencial, a gente tem a energia de escoamento, certo? Então, no fluido, a equação de Bernoulli ela é equivalente à conservação da energia mecânica num sólido. A equação de Bernoulli, a gente não vai deduzir ela aqui, né, mas ela também pode ser deduzida pela primeira lei da termodinâmica. Vamos ver se vocês estão afiados. Qual que é a primeira lei da termodinâmica? Nada se perde, tudo se transforma lá. Isso, já ia falar para o Aires que ninguém me respondeu, mas responderam. Então, a equação de Bernoulli também pode ser deduzida pela primeira lei, por quê? Porque como ela se conserva, e a primeira lei diz que tudo se conserva, nada se perde, a energia não se perde, ela se conserva, só se transforma, então, a equação de Bernoulli também pode ser deduzida por ela. Aqui, ó, como eu já falei, ela é a soma das energias cinética, energia potencial e a energia de escoamento, certo? E lembrando que quando a gente usa a equação de Bernoulli, todo atrito é desprezado, ok? As energias cinética potencial e de escoamento são as formas mecânicas de energia e a equação de Bernoulli pode ser vista como princípio da conservação da energia mecânica, como eu já falei. Nela, é suposto que não haja dissipação de energia mecânica durante tais escoamentos, uma vez que não há atrito que converta a energia mecânica em energia térmica. Então, nada é perdido, certo? Como ela é muito aproximada, como despreza atrito, considera o fluido incompressível, talvez vocês poderiam achar que ela não é usada, mas sim, ela é usada. Por quê? Porque na engenharia a gente aproxima tudo, né? Então, na engenharia mecânica, para fazer os cálculos de mecânica dos fluidos, ela é super usada na vida real, certo? Apesar de considerar as coisas tudo zero, desprezíveis, ela é muito utilizada na vida real, na engenharia. A gente vai ver os exemplos práticos nos problemas, e aí vamos ver mais ou menos a teoria da vida real para Bernoulli. Dúvida, gente? Professora, as 4 aulas de mecânica? Sim. Vocês vão ter 3 exercícios para fazer hoje. A água escoa de uma mangueira ligada a uma tubulação de água. A pressão manométrica de 400 kPa. O que é a pressão manométrica? Em relação à pressão atmosférica? Oi? Não lembro. A pressão manométrica é a pressão que não considera a pressão atmosférica, certo? Pressão absoluta, lembram? Ai, cadê minha seta? Pressão absoluta é igual a pressão atmosférica menos a manométrica. Quando a gente tem a pressão manométrica, a gente não, nossa senhora, não considera a pressão atmosférica. Então, vamos lá. A água escoa de uma mangueira ligada a uma tubulação de água a pressão manométrica de 400 kPa. Uma criança coloca o polegar para cobrir a maior parte da saída da mangueira. Quando ela cobre a maior parte da saída da mangueira, essa área de seção transversal da mangueira ela vai tender a diminuir. Se ela diminui, a gente vai ter um aumento de pressão, certo? A vazão vai ser muito maior. A velocidade da vazão vai ser muito maior. Fazendo com que surja um fino jato de água a alta velocidade. Se a mangueira for mantida para cima, qual que é a altura máxima que pode ser atingida pelo jato? Então, a gente tem uma mangueira, essa criancinha aí, que não está
não tá de quarentena, coloca o dedo na mangueira e a água, cria um jato de água e a água vai subir até determinado ponto. E eu quero saber que altura ela consegue alcançar. E aí, como é que a gente faz? Oi? Não tem que ter o V? Não tem que ter o V? Se tem que ter o V? Não necessariamente. Ó, a gente vai utilizar a equação de Bernoulli, certo? A gente tem o ponto 1, que é onde ele coloca o dedo, e o ponto 2, que é o jato de água, a altura máxima que o jato de água alcança. Então, a gente vai fazer Bernoulli do ponto 1 até igual a do ponto 2, certo? Só repetir a fórmula, ponto 1 igual a do ponto 2. Porém, a velocidade 2 aqui, qual é, gente? Não tem? Não tem, significa quanto? Ó, se eu tenho uma bola, eu jogo ela para cima, do ponto máximo até ela voltar a cair. Qual que é a velocidade? Ela chega lá em cima, atinge a velocidade 0 e começa a despencar. A mesma coisa é a água. Lá no ponto 2, a velocidade é 0. Porque é a altura máxima, sempre que há algum sólido, fluido, qualquer coisa, atinge a altura máxima e depois começa a cair por ação da gravidade, a gente tem uma velocidade 0. Lembram disso, física, gente? Então, a velocidade aqui no ponto 2 é 0. E a velocidade do ponto 1, a gente vai considerar ela 0. Por quê? Porque ela é muito menor, a velocidade que vem da torneira, certo? E passa pela mangueira, ela é muito menor que a velocidade do fluido. Então, a gente considera ela 0. Se a gente tivesse dados suficientes para calcular essa velocidade, a gente calcularia. Mas ela é tão pequena que é desprezível. Então, é aproximadamente igual a 0, certo? Então, se V1 é 0, a gente corta aqui. V2 também é 0, a gente corta. Pressão 1. Qual que é a pressão 1? Não, peraí. Daqui a pouco a gente vê a pressão. Deixa a pressão aqui. Pressão 1, pressão 2. Quem que é Z1? Altura? Sim, qual que é o valor de Z1? 0. Quanto? 0. 0, isso mesmo. Z1, a referência está aqui. A referência está aqui, então Z1 é 0. E Z2 é o que a gente quer saber. Certo? A gente quer saber Z2. Então, aqui, ó, eu só repetir. P1 é P1 sobre ρgh, isso daqui virou 0. Z1 é 0, igual a P2 sobre ρg, mas quem é P2? O fluido no ponto 2, ele está onde? Ele está na atmosfera. Então, a pressão que está atuando no ponto 2 é a pressão atmosférica, certo? Então, P1 sobre ρg igual a pressão atmosférica sobre ρg mais Z2. E Z2 é quem eu quero descobrir, certo? Entenderam até aí? Cri, perguntem. Esse P2, na verdade, professor? Oi? Você está atrás do P2? O P2 vai ser... Sim, atrás de Z2, que é a altura máxima que a água atinge. Não, mas o Z2 é 0, não é? Não, Z1 é 0. Aqui, ó, referencial. Ponto 1, 0. Ponto 2 é a altura que ela atinge, que eu quero saber quem é. 40,8, não é? 40,8. Sim, a gente vai achar. Calma aí. É isso que eu quero saber. Quem que é Z2, certo? Então, até aqui, a gente parou aqui. Até aqui vocês entenderam? Até aí, de boas. Certo, então. A questão fala que
a pressão manométrica da tubulação de água é 400 kPa, certo? Então, pressão manométrica, eu falei para vocês que é o quê? Pressão absoluta, que é P1, menos a pressão atmosférica. Então, quando eu passar isso daqui para o outro lado, esse termo aqui para o outro lado, vai ficar P1 sobre ρg menos pressão atmosférica sobre ρg. E P1 menos pressão atmosférica é a pressão manométrica. E a pressão manométrica é dada aqui, 400 kPa, certo? Rho é água a 1000, G 9,81 e eu acho que é o valor de Z2 que dá 40,8 metros. Então, essa água atinge 40,8 metros de altura. Bem grande essa altura. Entenderam? Alguém perguntou alguma coisa. Deixa eu ver. O que foi? Vocês estão rindo. O Guilherme falou que essa pressão aí arrancou o dedo do Piá. Ah, exatamente. Gente, na vida real, a água alcançaria essa altura toda? Não sei, acho que não, né? Não, por quê? Porque existiria atrito, existe resistência do ar. Então, ela pouco menos que isso. A equação de Bernoulli dá uma noção de quanto que a água chega, mas sempre vai ser um valor menor que esse, certo? Porque Doutora, mas até se for uma VAP, Oi? até se for naquelas VAP, aqueles negócios de pressão lá. Sim. Se a resistência do ar é afetada, tu tá perguntando se afeta? Tipo, por exemplo, essas mangueiras, esse negócio tem uma pressão enorme, né, pra jogar Sim, ar pra cima. Então ele vai conseguir chegar a 40 metros ou algo perto? não sei, tem que ver se a pressão do VAP é 400 kPa. Se for, chega a 40 metros. Alguém sabe qual que é a pressão do VAP? Espera aí, o Prug vai pesquisar. Eu acho que não deve ser 4, deve ser menos. Enfim, enquanto a gente ele pesquisa, vamos para o próximo. Um tanque grande aberto para a atmosfera. Aberto para a atmosfera. É preenchido com água até uma altura de 5 metros da saída da torneira. Então, a gente tem um tanque e tem uma torneira aqui no ponto 2. Ponto 1 a gente vai considerar a superfície da água e o ponto 2 a torneira. A diferença de altura entre eles é 5 metros. Uma torneira próxima à parte inferior do tanque é aberta e a água escoa para fora dessa torneira de maneira suave. Determine a velocidade da água na saída. Então, a gente quer saber quem é V2. Pesquisaram aí o VAP, o Prug? 1750 PSI, professor, que tem aqui. Transforma aí PSI para quilopascal. É que depende do modelo da VAP, né? Tem modelo, tem VAP de 230 PSI, tem VAP de 1750, essa é fodida. Essa é... Fica faceira com os pisos que tem perdido. Quanto quilopascal dá, gente? Parando a aula para ver pressão de VAP. Para cabear. É 1750, né? 1750. Isso é 12.065 kPa. Nossa! Então é muito mais que 40 metros. Gente, 12 mil. Não é Pascal, não? Não, eu coloquei em quilopascal. Coloquei PSI para KPA. Vou até mandar no grupo lá. Então, vamos arrumar uma vaga para testar quantos metros que chega. Então, vamos lá. Vamos determinar a velocidade da água na saída. E aí, o que é que a gente faz? Bernoulli. Bernoulli aonde? Nos dois pontos, no ponto 1 e no ponto 2, certo? Então, a gente vai pegar aquela mesma formulinha de Bernoulli, P1 sobre ρg mais V1 ao quadrado sobre 2g, não olhem o resto. Mais V1 igual a P2 mais ρg,
mais V2 ao quadrado sobre 2G mais V2, certo? Bernoulli no ponto 1 e no ponto 2. Pressão do ponto 1, quem é? Gente, pressão no ponto 1. O tanque está aberto. É a pressão atmosférica. Se algo está aberto... Ponto 2. É a pressão ATM, não é, professor? Lula, certo? Quem quer... Professor, tá cortando o áudio. Professor, não tô dando pra te ouvir não, viu? Tá bem zoado. Ixi. É. Tua conexão tá boa, professora? Tá, né? E agora, me escutam? Me escutam? Deixa eu ver aqui no celular. Minha internet caiu, hein? Não, voltou. E agora tá de boa pra te ouvir. Voltou? Então vamos lá. Quem é? Foi. E agora começou a cortar de novo. Eu acho que a solução é cancelar a aula. Não tem jeito. Não, nada de cancelar a aula. Eu tô escutando vocês perfeitamente. Quem é Z2? Me escutam? Vixe. Oi. Ah, tá funcionando aqui, gente. Ótimo, agora tá indo de boa. Tá? Só... Então, quem é Z2? É 0, né? 0. Então, Z2 já cortamos também. Ai, já sumiu. Professora, Oi. cortou bastante parte da explicação, a parte do Z1 Da pressão? lá, o que é. Então, vamos lá. A gente está analisando o ponto 1 e o ponto 2, certo? Qual que é a pressão? O senhor tá cortando de novo. E agora? Essa parte aí, né? Professora, você está usando fone, alguma coisa ou não? Eu estou usando microfone. Do PC ou do Não, de lapela. Mas eu sempre uso ele. Vai que às vezes não tá mal conectado. Agora ficou bom de novo. Só que você começa a explicar, ele zoa tudo. Então, gente, pressão no ponto 1 é a pressão atmosférica, certo? Porque o tanque está aberto para a atmosfera. E a pressão no ponto 2 também vai ser a pressão atmosférica, certo? Porque o ponto 2 também está aberto para a atmosfera. Escutaram? Sim. Então, pressão 1 é igual a pressão 2. Elas vão se anular. Z2 está onde? Está na referência, no referencial 0. Então, Z2 é 0. Outra coisa que a Bernoulli, ela aproxima. Aqui a gente tem a velocidade do ponto 1 e a velocidade do ponto 2. Concordam que a velocidade do ponto 1 é muito menor que a velocidade do ponto 2? Sim.
Por quê? Porque a água ela tem uma área muito maior, então a água está baixando bem devagarinho. Enquanto a velocidade no ponto 2, a área é bem menor, e aí a velocidade é bem rápida. Então a velocidade 1 é muito menor que a velocidade 2. E aí a gente considera essa velocidade 1 aproximadamente 0. Certo? Então ela some também. Sobrou o quê? Sobrou Z1, V2 ao quadrado, sobre 2G. Quem quer Z1? Z1 é 0. Z1 Zero? tá aqui em cima. Ah, desculpa, 5. Vamos. Z1 é 5, certo? V2 é o que a gente quer saber, dividido por 2 vezes G. E aí a gente acha a velocidade do ponto 2, 9,9 metros por segundo. Muito fácil. Corta um monte de coisa e usa os dados que tem, achou o que a questão pede. Bernoulli Essa fórmula é a fórmula que todo aluno quis na vida. Bernoulli é top. Então, pronto, posso para a próxima? De boas. Exemplo 3. Gigante. Durante uma viagem à praia, a praia tem uma pressão atmosférica de 1 atm, certo? A nível do mar, 1 atm é 101,3 kPa. O automóvel fica sem gasolina, tongo, e se torna necessário tirar com um sifão a gasolina de um automóvel. Do automóvel de um bom samaritano. Meu Deus, o Sengel, ele tem cada coisa. Se vocês estão estudando pelo Sengel de termodinâmica, né? Ele dá altos conselhos de vida. Olha isso. Tirar com sifão a gasolina do automóvel de um bom samaritano. Professor, tem que seguir o resultado da outra? Oi? O V2 da outra, quanto se deu? 9,9. 10. Pronto. Plug atrapalhou. O que é o sifão? O sifão é uma mangueira com pequeno diâmetro e para iniciar o bombeamento eu preciso inserir um lado do sifão no tanque de gasolina que está cheio. Então a gente insere o sifão no tanque de gasolina que vai estar cheio onde é que eu parei? Encher a mangueira com gasolina por sucção. Então utiliza a sucção para encher a mangueira toda com gasolina. E em seguida colocar o outro lado, uma lata de gasolina abaixo do nível do tanque de gasolina, certo? Então, coloca o sifão, por sucção, enche toda a mangueira e coloca uma lata de gasolina abaixo do tanque para ela ter uma queda de altura e nessa queda de altura poder sair a gasolina e encher a lata. A diferença de pressão entre o ponto 1 e o ponto 2 faz com que o líquido escoe da elevação mais alta para mais baixa. O ponto 2 está localizado a 0,75 abaixo do ponto 1, certo? Nesse caso, o ponto 3 está localizado 2 metros acima do ponto 1. E o ponto 3 localizado 2 metros acima do ponto 1. O diâmetro do sifão é de 5 milímetros e as perdas por atrito no sifão devem ser desprezadas. Determina a letra A, o tempo mínimo para retirar 4 litros de gasolina do tanque para a lata. E aí? Professor, esse tempo, hein? Então, a gente quer saber o tempo. Como é que faz? Então, mas na equação do Bernoulli não envolve nada com o tempo. Não, por isso a gente tem que usar além de Não, mas vai ter que achar a velocidade e daí diminuir pela distância. Dividir pela distância. Primeira coisa que a gente tem que fazer, sim, é achar a velocidade. Achar a velocidade, a gente precisa saber usar alguma coisa que entre volume, litros e entre segundos. O que é que entre volume e entre segundo? Vazão volumétrica. Vazão volumétrica, ela é o quê? Metro cúbico por segundo ou litros por segundo? Metro cúbico por segundo. Alguém sabe qual que é a fórmula da vazão volumétrica? Alguém lembra?
Ixi, professor. Velocidade vezes área, certo? Então, a gente vai usar Bernoulli para quê? Para calcular a velocidade. Achada a velocidade, a gente joga nessa fórmula e acha a nossa vazão volumétrica, certo? Da vazão volumétrica, que vai ser em unidade de volume por segundo, a gente consegue achar o tempo. Então, primeiro passo, achar a velocidade do ponto 2. Vamos aplicar Bernoulli no ponto 1 e no ponto 2. Certo? Coloca a equação de Bernoulli do ponto 1 igual a do ponto 2. Concordam que a velocidade 1, que aqui é a velocidade do tanque de gasolina, ela é muito menor que a velocidade que sai da mangueira? Concordam? Então, velocidade 1 é muito menor que a velocidade 2, então a gente já despreza a velocidade 1, certo? Quem que é Z1? Z1 é 0,75. E Z2? 0. 0. Então, já assume aqui com Z2, certo? Quem que dá para assumir mais? A pressão. A pressão 1 é igual à pressão 2, que é igual à pressão da atmosfera. Soma com ela também. Então, sobrou o quê? Z1 igual a V ao quadrado, V2 ao quadrado sobre 2G. Z1, 0,75. E aí a gente acha a velocidade 2, que é 3,84 metros por segundo. Achada a velocidade, a gente vai lá na equação da vazão volumétrica, certo? A área a gente tem como descobrir? Sim. Sim, porque a gente tem o diâmetro do sifão, que é quanto? Então, vamos lá. A vazão vai ser a nossa velocidade vezes a área. Quem que é a área? Π vezes 5 vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado, como vocês quiserem utilizar. E aí a gente acha que a vazão é de 7,53 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos por segundo. Só que o que foi dado, e o que a gente quer saber, é o tempo mínimo para retirar 4 litros de gasolina. Então, a gente vai transformar esse metro cúbico em certo? Então, é só multiplicar por 1000, tá bom? Então, para transformar metro cúbico em litro, multiplica por 1000. E aí, isso vai virar 0,0753 litros por segundo. E aí, você ou faz por unidade, ou faz uma regra de 3. Se em 1 segundo ele enche 0,0753 litros, em quantos segundos vai encher 4 litros, certo? E aí a gente aplica essa regra de 3, que vai ser 4 dividido por 0,0753, que vai dar 53,1 segundos. E aí, gente? Professores, podem voltar na primeira parte lá da resolução do cálculo, fazendo favor? Uhum. Aí, só para eu terminar de anotar. Pronto? E aí, gente, dúvida nessa questão? Oi? Do carro? Qual o quê? Não entendi. No desenho do carro, os meros lá. Continuo sem entender. O desenho do exercício. Ah, Né? tá, o desenho. Sim, pronto. Só para ver as alturas. Uhum. Ah, certinho. Beleza. Pronto. Vamos fazer a letra B agora? Vocês estão desenhando ainda? Não, tá de boa. Então vamos para a letra B. A pressão no ponto 3 e a densidade da gasolina, que é 750 kg por metro cúbico.
Então, como que a gente acha a pressão no ponto 3? Dá para achar por Bernoulli? Sim. Sim. Só que Bernoulli a gente aplica em 2 pontos, né? Então a gente vai escolher ponto 1 e ponto 3, ou ponto 3 e ponto 2. Eu fiz com o ponto 2 e o ponto 3, certo? Como a Bernoulli é constante em qualquer ponto do nosso escoamento, a gente pode escolher fazer a combinação com quaisquer 2 pontos, certo? Então eu escolhi o ponto 2 e o ponto 3 para aplicar o Bernoulli e achar quem é P3. Então, vamos lá. Escolhi o ponto 2 e o ponto 3. A equação de Bernoulli para o ponto 2 e para o ponto 3. Quem que é a altura 2? Z2. 0, certo? Quem que é a pressão 2? A gente já viu na questão da letra A. Quem que é a pressão 2? Pressão 2 é a pressão atmosférica, certo? E V2 é igual a V3. Por quê? Porque V2 é igual a V3. Porque o fluido dentro da mangueira, ele vai ser igual em toda a extensão da mangueira, certo? A velocidade do fluido. Então, a velocidade do ponto 3 é a mesma velocidade do ponto 2. Se a velocidade do ponto 3 é a mesma velocidade do ponto 2, isso vai se anular. A gente sabe que Z2 é 0. Z3, quem que é Z3? Quem que é Z3, gente? C3 é 2,75. 2,75, certo? Que a gente está fazendo entre o ponto 2 e 3, então tem que pegar a distância total, a altura total. Então, Z3 é 2,75, certo? Anulou outra coisa? Sim, a pressão 2 é a pressão atmosférica e a pressão 3 é a pressão que a gente quer saber. Então, sobre o quê? Pressão atmosférica sobre ρg igual a P3 sobre ρg mais Z3. Quem que é a pressão atmosférica? 101,3 vezes 10 a terceira, que é dada na questão. ρg, densidade da gasolina vezes gravidade, igual a pressão 3, que eu quero saber, dividido pela densidade da gasolina vezes a gravidade de novo, mais Z3, que é 2,75. E aí a gente acha que a pressão 3 é 81,1 quilopascal. E aí? Tá mais fácil que a aula passada? Tá, bem mais. A aula passada é chata, né? É que aquelas fórmulas é muito nada a ver. Tipo, Uhum. a fórmula é uma palavra, cada incógnita da fórmula. Uhum, sim. Acabou, professor? Sim, aí temos 3 exercícios para vocês fazerem hoje, certo? Hoje não, professor. Não, vou dar um prazo. Eu sempre vou dar um prazo de 1 semana, mas façam, porque aí eu já vou tirando as dúvidas, tá? Então a gente tem 3 exercícios, todos 3 utilizando Bernoulli, tá? E aí qualquer coisa vocês me tiram as dúvidas. Questão 538, 541 e 552, todas do Sengel. Ok. Semana lá no Pra grupo, segunda que vem? Semana que vem. Dúvidas? Você pode mandar no grupo daí as questões, professora? Mando. Beleza, Vai postar então. lá, né, professor? Eu vou postar os slides no Class. E aí vai com as questões. Certo? Dúvida, gente? Fechou, então? Fechou. Então, por hoje é só. Vamos fazer os exercícios. Sem preguiça. Beleza, professor, vou fazer aqui. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, professora. Até mais. Até. Tudo, mano.